Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre loratadina e desloratadina. Qual a diferença entre elas e financeiramente, será que compensa usar uma que é mais barata ou a outra, que é um pouquinho mais cara, tem algumas características? Então vou explicar para você, fica no vídeo aí que tem muita informação legal até o final, beleza? Não se esquece, tá? De se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like também, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem ajudar essas informações e, claro, colocar o seu comentário ali embaixo para a gente tirar as dúvidas, fazer outros vídeos legais para vocês. Primeira questão aqui são as características. Todos os dois são antihistamínicos de segunda geração, ok? Como antihistamínicos de segunda geração, eles normalmente não causam efeito colateral do sono, tá? O que significa isso? Na verdade, o antihistamínico de segunda geração, ele não atravessa tanto a barreira hematocefálica, ele não chega tanto ao sistema nervoso central. A tendência é não causar uma sonolência. E esse é um efeito benéfico da loratadina e da desloratadina, apesar de algumas pessoas relatarem ainda que sofrem com sono tomando loratadina, mas o normal é não acontecer. Ela tem uma ação antihistamínica bastante eficiente, quer dizer, uma ação antialérgica bastante eficiente, e um efeito aí de 17 a 24 horas, sendo utilizada uma a duas vezes por dia. Essa é uma característica importante porque diferencia ela da loratadina. Ela precisa ser metabolizada no fígado para ser transformada numa forma bastante ativa que funciona bem, que é a característica da loratadina. Vamos colocar outras informações. Além dela ser metabolizada no fígado, tá? A gente precisa lembrar também que ela tem um perfil, tá? Farmacocinético, que nem eu falei, que dura ali em torno de 17 horas. Quer dizer, ela não funciona às 24 horas que a desloratadina funciona, tá? Ela deve ser utilizada acima de 2 anos de idade, então ela não é para crianças menores de 2 anos de idade. A recomendação, por quê? Porque normalmente crianças menores têm mais facilidade da medicação chegar ao sistema nervoso central e causar o efeito colateral que é a sonolência. Além da biotransformação, do metabolismo hepático, a criança precisa estar plena no processo de metabolismo hepático para conseguir fazer o processo de ação ou de eliminação da droga, ok? Ponto importante, se você tomar ela com o estômago cheio, a loratadina, ela vai fazer com que você tenha uma demora mais para começar a fazer o efeito, vai demorar mais para iniciar a sua ação, ok? Não perde o efeito, mas demora mais para funcionar. Então, se você tomar longe da alimentação, é mais rápido e isso é interessante. Vamos para outros pontos que são importantes a gente destacar aqui para vocês. Dose, as duas são muito seguras, muito tranquilas, tá? E nesse caso, tá, a loratadina, ela pode chegar a uma dose aí de até 160 miligramas, que já foi estudada, que é bem tolerada e é segura. Então, quer dizer o seguinte, se você usa 10 miligramas e precisar usar, por exemplo, à noite mais 10 miligramas, vai ser tranquilo, não vai causar nenhum tipo de intoxicação normalmente nessas concentrações, ok? O que é muito comum? Dor de cabeça é um efeito colateral que pode acontecer, mas os efeitos colaterais são relativamente raros na utilização. Então, normalmente você usa ela de 10 miligramas, podendo ser utilizada duas vezes por dia, chegando a 20 miligramas. Lembrando que é acima de 2 anos de idade, ok? Ponto importante aqui, eu gosto de destacar em relação ao preço, tá? E outros pontos importantes. A loratadina, desculpa, ela tem a característica de ser mais barata do que a desloratadina. Eu procurei aqui na internet rapidamente o preço, gira em torno de 6, 9, 10 reais uma caixinha. Claro que tem lugar que vai ser mais caro, tem lugar que vai ser mais baratinho, mas é esse preço ali, próximo ali, menos de 10 a 15 reais, vamos dizer assim, em termos de valores da loratadina. Vamos pensar numa questão do efeito, tá? Pouco sedativo, tem uma ação de 17 horas, mas pode ser utilizado duas vezes por dia. Perfil de segurança bom, tem uma ação histamínica legal, bacana. Porém, se eu fosse fazer uma comparação, fazendo uma análise já comparativa entre os dois fármacos, eu vou destacar que a desloratadina tem algumas vantagens, mas isso depende da sua situação clínica e eu vou explicar isso no final do vídeo, ok? Para que eu uso loratadina? Basicamente para rinite alérgica e urticária. Coceira na pele, loratadina funciona. Rinite alérgica, para diminuir aqueles espirros, aquela coceira, e não para controlar completamente o processo, mas para reduzir bastante os sintomas, ela funciona bem, ok? Agora vamos para a desloratadina. O que eu posso falar da desloratadina? Desloratadina tem uma afinidade maior com o receptor, então ela acaba tendo uma potência maior do que a loratadina, tá? Então esse é um fato importante. Sofre o metabolismo do fígado também, tem uma absorção rápida e boa,
Normalmente a loratadina funciona dentro de 1 hora, a desloratadina mais ou menos no mesmo tempo, um pouquinho mais rápida pode ser comparada, ok? Metabolizada por algumas vias que aí acaba sofrendo algum tipo de interação medicamentosa, eritromicina, cetoconazol, mas sem nenhuma complicação mais grave, então bem tranquilo também a utilização dela, tá? Vantagem, efeito prolongado, dura um dia todo. Um comprimido faz efeito de 24 horas, dia todo, funciona muito bem para esse processo. Ponto importante, tá? Ela reduz muito o fluxo nasal, sintomas nasais, tá? Dos pacientes com rinite alérgica. Ela ajuda muito a diminuir a coceira, então ela acaba sendo mais potente do que a loratadina. Ajuda a diminuir a obstrução nasal, ela não é um descongestionante, mas ela ajuda a diminuir a obstrução nasal, rinite alérgica perene também, e melhora os sintomas e a qualidade de vida do paciente nesse sentido, beleza? Comparada à loratadina, eu diria que ela é mais potente e mais eficiente, além de ter um efeito mais longo, tá? Então a gente tem esses benefícios da desloratadina quando comparada a ela. Recomendação: na bula ela traz normalmente acima de 2 anos de idade, mas já existem estudos que permitem a utilização dela acima de 6 meses em crianças menores. Então, os pediatras fazendo prescrição, dá para utilizar aí abaixo de 1 ano, de 6 meses para cima, tá? Não causa sedação, não é para causar sonolência. Efeito adverso muito leve, muito pequeno, não altera intervalo QT, não tem ação anticolinérgica significativa, então os efeitos colaterais são muito baixos comparado às outras medicações. E a desloratadina, tá? Ela é bastante segura para urticária crônica, tá? Ela pode ser utilizada a longo prazo, a loratadina também, mas a desloratadina em especial possui uma potência de ação maior do que a da loratadina e é bem tolerada em criança e adulto. Então vamos lá. Se eu fosse comparar o preço, ela custa praticamente o dobro ou um pouquinho mais do dobro da medicação da loratadina. Então vamos comparar as duas para fazer uma definição aqui para vocês. Se a gente fizer uma análise comparativa em termos de preço e benefício, se você tem um processo alérgico leve, uma urticária ou um processo de coriza, alguns sintomas de rinite leve, loratadina tem condições de melhorar o seu quadro clínico e pelo custo-benefício compensa muito o uso da loratadina em comparação à desloratadina. Porém, se for criança, tá? Principalmente ali menorzinho, abaixo de 2 anos de idade, se for um processo de rinite mais intensa, com bastante coriza, nariz escorrendo, ou uma urticária um pouquinho mais intensa, a desloratadina é mais efetiva. Então, se você tem um problema crônico mais severo ou um problema um pouquinho mais agressivo, a desloratadina é melhor e vale a pena investir nela, mesmo ela custando o dobro do preço. Então, se o seu caso é mais leve, se o seu caso é uma situação clínica que não é tão agressiva, ou é um paciente adulto que tem ali uma coceirinha, processo de espirro, eu ficaria com a loratadina pelo custo-benefício, vale a pena. Se o meu caso é uma situação mais grave, uma situação de coriza mais intensa, uma situação onde você precisa de um efeito mais prolongado, uma rinite um pouquinho mais agressiva, ou se eu estou falando de crianças, eu ficaria com a desloratadina, mesmo ela custando um valor maior, beleza? Espero ter ajudado. Não esquece de continuar com a gente aqui, acompanhando as informações, compartilhando esse vídeo com as outras pessoas, deixando o seu like também, que ajuda bastante a gente. E comenta aí se você quer outras informações desse modelo com comparações de medicamentos, beleza? Valeu, até mais!